Aqueles que são amados por Deus são amados pelo mundo. Vocês não apenas conquistaram, têm conquistas no futuro, vocês já experimentam isso em um segundo e vocês podem tentar e ver. Quando qualquer coisa aconteça, simplesmente diga seu. Vocês não apenas têm aquisição no futuro, mas também têm aquisição no momento presente. Vocês já experimentaram isto em um segundo e vocês podem tentar ver. Quando alguma coisa acontecer, simplesmente digam seu. Acreditem nisso, ajam de acordo e vejam se sua carga é aliviada ou não. Vocês têm essa experiência, não têm? Todos vocês sentados aqui são experientes, não são? O que acontece é que, por terem tido o hábito de dizer meu, por um período de 63 nascimentos, vocês começam dizendo seu, mas depois começam a dizer meu. E quando vocês acreditam que é meu, embora aquela situação possa durar 1 ou 2 horas, ou mesmo um dia, ao mudarem seu em meu, o fruto daquilo dura muito mais. A situação pode ter durado apenas meia hora, mas na forma de arrependimento ou na forma de almejarem mudar aquela situação, vocês continuam a se lembrar daquela situação repetidamente. Portanto, o pai diz a todos os filhos: se vocês tiverem amor pela palavra meu, se vocês tiverem este hábito ou este sanskar, e se sentirem compelidos a dizê-la, então digam: meu Baba. Muitos são compelidos pelos próprios hábitos. Sempre que vocês tiverem qualquer sentimento de consciência de meu, digam meu Baba e coloquem um fim aqui. Om Shanti. Para se viver no mundo de hoje, é nossa coragem e a ajuda de Deus. यूं ही कोई मिल गया था यूं ही कोई मिल गया था Se um imperador despreocupado da terra sem tristeza, estando completo com todas as conquistas, a mãe da paz e da felicidade é a pureza, assim como as crianças automaticamente correm para sua mãe, não importa quanto você tente separá-las, elas definitivamente correrão para suas mães. Da mesma forma, a mãe da paz e da pureza e a mãe da paz e da felicidade é a pureza. Onde há pureza, felicidade, alegria, paz, automaticamente estarão lá. Esta família Brahmin é sem tristeza, isso é um mundo de felicidade. Então, vocês se tornaram imperadores do mundo de felicidade, da terra sem tristeza. Você também é sua santidade, a coroa da luz.
é o símbolo da pureza e você está sentada always wear your crown no coração do seated trono on de the throne. Bagdada. Então, Wear your tilak. sempre use a sua coroa, esteja Om Shanti. sentado no trono e utilize e use o tilak. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. So today it's very, very Om blessed Shanti. moment. Bharat is already been Bem-vindo good ao morning. Avyakti Parivar. Hoje é dia muito Today is a especial special day em because of our Madhuban. beloved Hoje já é dia Baba, which is 27 lá e é um dia celebrating muito years because especial. she's my E Baba, and of course hoje é a she's comemoração with de us. 4 anos de que So Dadi wonderful, Janki popular video se which tornou shows Avyakti. some of the glimpse of Dadis, Então and foram mostrados uns we also heard a relances bit from Didi in Hindi series, and da also de we'll de hear from Didi de about idade, Dadi. e agora nós And vamos today we have escutar one um special pouquinho angel with us. de Let's spend Mohini time Didi with sobre this idade wonderful e mother of tristeza, peace and estando happiness completo and com spirit. todas as Now conquistas. we will A listen to mãe Mohini Didi, and then da we will paz e start. felicidade é a pureza. Então, vamos ouvir Mohini Didi e depois. O que quer que cantemos como louvor de Deus, a não ser que a gente experimente isso, como é que a gente vai acreditar quando dizemos que Deus é amor? Nós realmente experimentamos isso de Brahma Baba, mas também, depois daquilo, a primeira criação nascida da boca foi a criação das Dades. Um amor ilimitado, um amor altruísta, simplesmente amor, nenhuma expectativa. Eu sei que alguém perguntou essa pergunta, que dizemos que Deus não tem expectativa, mas Ele tem, porque uma das expectativas é que Ele quer que nós sejamos imperadores despreocupados. Isso é um desejo muito genuíno de todos os pais, de ver os seus filhos. Também era a expectativa das cidades. Então, hoje, quando o Jayanti Didi e eu lembramos de idade, ela sempre queria, pelo menos, ela sempre me dizia, fique mais tempo na Iáguia. Fique. E aí, por algum motivo, eu não fiquei, mas agora que eu tenho que fazer esse papel, eu me lembro dela, ela queria que nós contribuíssemos, fôssemos exemplo para toda a Iáguia, para todos os instrumentos, e eu posso sempre ver Dade como um oceano, master oceano de amor, um master, uma master doadora. E o cuidado, a compaixão que ela tinha, o que quer que ela tivesse mesmo materialmente. Eu me lembro que era muito frio em algum momento em Gyan Sarovar, e aí nós não havíamos trazido chales e nem luvas, e ela falou para a Hansa abrir os armários, e ela começou a tirar tudo que tinha de luva e chale, e falava, leve isso, leve isso, leve isso. Não é apenas compaixão, mas é um amor espiritual. É da mesma forma que você protegeria o seu corpo, também proteger os irmãos para que se mantenham saudáveis. Então, imagine só anos e anos ter sustento dela.
Então eu posso imaginar essas irmãs, Manda, Jayanti, todas elas que viveram com Dade. Eu não vivi com ela, mas eu fiz o meu papel com Dade em Londres, e depois nós começamos a viajar pelo Caribe, depois para a América do Sul. Ela adorava viajar para alguns, destinos até desconhecidos. Uma vez teve um terremoto em Miami, nós estávamos, em Miami, e ela ficou receosa, mas Dádia falou: "Vamos, ninguém vai nos parar, vamos lá". Então fomos para a embaixada, pegamos o Visa, não tivemos como informá-los que estávamos indo por causa do terremoto, não tinha linha telefônica, não tinha nada para informar aquelas pessoas no México para nos receberem. Mesmo assim, Dade falou: "Vamos", como é que a gente poderia dizer não para ela? Então nós dizemos sim, compramos o voo e fomos. Então, alguns estavam tentando informar para que eles nos recebessem e de alguma forma eles estavam lá, porque ela queria ver como é que as pessoas estavam, que tinha sido um terremoto grande, então visitar as pessoas no hospital, na cama. Então uma vez um parente próximo em New Jersey e, de Nova York para New Jersey pode levar 2 horas, e nós falamos isso para Dada e falou: "Se a gente fosse daqui para qualquer lugar, a gente não poderia conversar em qualquer lugar, então podemos fazer isso no carro". Desde então, isso não pareceu nada demais para mim. Então, sempre muito sábia e sensível. Então, hoje, de tempos em tempos, a gente acaba ficando emocional, mas tudo bem, porque o nosso amor, mesmo se tem algum tipo de apego, é para nosso crescimento espiritual, nessa viagem para o destino final. Então, nosso amor por Dade, Dada hoje deu o sinal para a tarefa. A mãe da paz e felicidade é a pureza, e nós podíamos ver essa pureza em Dade, fosse através do silêncio, do amor, tudo isso por causa da pureza. Assim como os filhos correm automaticamente para a mãe, não importa o quanto vocês tentem separá-los, eles definitivamente correrão para a mãe, para a mãe deles. Da mesma forma, a mãe da paz, da felicidade é a pureza. Onde houver pureza, a alegria, a felicidade e a paz chegarão ali automaticamente. Essa família Brahmin não tem tristeza. A gente tem que fazer isso, certo? Algumas das contas kármicas têm que ser acertadas, mas vocês têm que se tornar imperadores do mundo da felicidade, dessa terra sem tristeza. Me levou um tempo para entender essas 3
terra sem tristeza. Então são na verdade, a o incorpóreo, a idade do ouro, a confluência incorpóreo e a idade do ouro. Vocês também são a sua santidade, a coroa de luz é um símbolo de pureza. E vocês estão sentados no trono do coração de Babdada, portanto, sempre usem sua coroa, sempre usem sua coroa. Estejam sentados no trono e usem o seu tilak. Então, Dade gostaria de nos ver imperadores livres da terra, da tristeza. Então, essa é a direção para hoje, a tarefa para hoje, e nós definitivamente vamos fazer isso e apreciar essa compaixão de Dadi. Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti Didi. Om Shanti Didi. Pleasure and a joy to be here today. Muito bom, uma felicidade estar aqui hoje como parte About 2 years ago, 2.5 years ago nearly, that we did this Avyakti together. Parivar. And I was Eu very acho que foi I was in 2 anos quando fizemos isso em in this way. Peace Village. Eu também estava aqui, assim como você, Especially foi em novembro, 2 anos atrás. pleased that you mentioned that it's okay to be emotional. Então eu fico When feliz de many of us você definitely find ourselves mencionar que está tudo bem more because ficar I'll talk about emocionada. this in a little while. More because I think there's something Eu special vou that we still perguntar need to para revive in our você relationship with Daddy. logo mais. I'd like to start Acho que about talvez alguma coisa ainda being para remembered resolver first no of nosso all. relacionamento And com Dadi. Primeira coisa que eu quero te perguntar, você se lembra a primeira vez que você encontrou, primeira vez que você encontrou Dadi Junkie? what was your impression? Eu me lembro muito bem. E você, como foi a sua impressão? Bem-vinda, Sister Amanda. Sim, eu me lembro, nós estávamos juntas em Peace Village. Nossa, o tempo passa rápido, então já foram 2 anos. Eu acho que deveríamos estar mais juntos, mas as circunstâncias do mundo estão mudando muito. Pensar não apenas sobre o nosso futuro, mas de todos nós, da Yáguia. Sim, eu me lembro exatamente quais eram os meus sentimentos. Geralmente você acaba vendo, conhecer as pessoas sobre o que as pessoas falam sobre as pessoas, então eu tinha ouvido muito de Daddy Yankee. Havia uma época em que nós não viajávamos muito e Daddy estava do outro lado, em Pune, do outro lado, e eu estava em Bombaim. E Dadi Prakashmani, Daddy Yankee e Mohini Didi, elas eram muito próximas. E então eu havia ouvido que ela havia renunciado, que ela era uma passo e que ela estava usando as disciplinas, seguindo bem, bem diretamente as disciplinas, ela era bem séria. A gente, naquela época ela não sorria muito, depois ela sorriu, mas naquela época não. Então ela veio a Delhi, e não era muito comum. Ela também tinha ouvido falar sobre mim,
que ela era boa de estudo, entendia o conhecimento. Então ela fez uma pergunta, e me fez uma pergunta para ver se eu respondia da forma certa. Perguntou alguma coisa sobre a região sutil, sobre Brahma, e eu expliquei. E aí, de certa forma, ela achou que era uma resposta acurada, e nosso relacionamento se tornou de uma aluna de boas estudantes. Quando eu fui mandada para Londres, eu achei que foi um pouco difícil. A gente dava o curso para as pessoas, mas eles não voltavam. Então, alguém, acho que da Djang disse, alguém foi lá e voltou para a Índia, apenas 2 ficaram. Então havia um pequeno grupo de 20 e poucas pessoas, mas eu sentia que nós precisávamos de um sênior. E Dade falou assim: "Somos todos sêniors". E Didi Manmohini falou que pediria para Dade Junk, porque todos na Índia eram muito próximos a Dade Junk. E imediatamente Manmohini falou que ela deveria ir. E tivemos muitas histórias. Naquela época não tinha móveis, camas. Então improvisaram algumas coisas ali sobre algumas plataformas fortes e longas. Então foi assim que eu novamente encontrei Dade em Londres. Ela costumava cozinhar muito bem. Eu também podia cozinhar do meu jeito bem, mas ela falava: "Pode ser melhor, pode ser melhor". Então naquela época, especialmente com ela, ela gostava daquela comida típica Sindhi. Então ficamos juntos e começamos a nos tornar amigas. Eu não era do tipo de pessoa para sentava para falar sobre qualquer coisa, então era um compartilhamento mais profundo e ela começou a gostar de mim. Mas você sabe que ela nos falou que falou voc Baba falou para ela que se ela entendesse Mohini, ela entenderia todos. Alguém falou para Didi Mohini: "Nunca a corrija, ela é sensível, ela vai entender através dos sinais". Eu fico feliz que as Dades, me conheciam. Nos últimos anos, no Avyakti Parivar, você compartilhou muita coisa sobre, então esse seu senso de observação, de que tudo realmente era que você compartilhou era bastante preciso, porque como você disse, você não estava com ela o tempo todo, estava com ela só quando ela vinha, você não morou com ela. Eu acho que sempre que eu encontrava com Dade, eu queria aprender
não apenas o revolvimento, mas como ela lidava com as situações, o relacionamento com as pessoas, basicamente observar certas coisas, e eu mantive isso como registros no meu coração, e eu também sempre aprendi o que que o que elas são, no sentido de que eu também poderia aprender. A Manmohini Devi sempre dizia: "Sempre fale palavras de bênçãos, vocês são deusas, então vocês qualquer coisa que vocês falam sempre deve ser como bênção para as pessoas". Então, eu aprendi isso, como as palavras são importantes. O que quer que você diga sempre deve ser bênçãos. E também como ser neutra e imparcial quando você precisa decidir sobre alguma coisa. Nati Jung dizia: "Sempre que eu tenho que dar uma resposta para alguém, eu não escuto o que as pessoas me dizem para dizer. Eu vou em silêncio, olho para a pessoa, e então eu saberei a resposta a ser dada". Porque isso foi muito impressionante, porque sempre alguém está dizendo: "Ela gosta disso, faz isso, fala isso, não diga isso", mas você tem que fazer isso a partir da sua consciência interna, e foi isso que eu aprendi te dar, paz a partir da sua consciência. Em algumas 2 vezes eu fiz de acordo com o que me disseram para dizer, e não funcionou, porque você nunca vai poder ser da mesma forma que as irmãs ao seu redor. Você tem que operar a partir da sua própria consciência, não a partir do que alguém está dizendo para você. Então, há algumas formas de aprender. Então, se você tiver que te dizer 3 qualidades de idade que você, experimentou pessoalmente, você já falou de compaixão, eu também falaria da misericórdia, como ela então, dá de o que que você diria dessas 3 mensagem? Ela sempre falava que você tem que dar a mensagem como ela é. Que às vezes a pessoa mesmo de uma cadeira para outra, ela muda a mensagem. Aí às vezes elas acrescentam alguma coisa, a mesma coisa é com a mensagem de Deus. Então às vezes quando a gente está dando, a a mensagem de Deus, podemos colocar algum traço, algum então prestar atenção ao conhecimento puro, o conhecimento original. Então, esse o amor dela pelo o entendimento do amor, do conhecimento de Deus. Então sempre com também reconhecimento das pessoas e a aceitação, porque ela sabia sobre a pessoa, ela reconhecia as necessidades das pessoas. E, em terceiro lugar, a conexão da alma com Baba, mesmo que ela conectava com ela também,
That's the right way that people use my name. Sister Mohini said, Sister, what about three of Então us? ela sempre perguntava: "Por que que você fala assim? O que que idade dizia?" She Mas knew our future. eu acho que ela sabia do nosso Her futuro, appreciation of us e a helped us apreciação dela sobre nós nos ajudou where we are. bastante. So, like she Se não told me fosse to do, por isso, provavelmente não estaríamos aqui onde estávamos. Então, ela sabia, ela tinha esse reconhecimento. publication came. Então, em algum momento em Londres, You have to do that. ela sempre dizia: No, "Você she said, tem you que will estar know, lá." you will know policy. And I'm surprised that Ela falava: "Não sei a idade", eu falava: Você saberá, você everybody, saberá." everything. So she knew Então, ela sabia specialties and we can quais eram as nossas especialidades, o que que poderíamos fazer. Isso é verdade. Outra coisa é, a gente fala das idades como se elas sempre fossem da maneira como elas eram, mas qual foi a transformação que você viu desde o momento em que você a viu pela primeira vez até o definitely there are quando ela tinha changes which happen 104 anos? Então, definitivamente muita mudança knowledge aconteceu. Eu me lembro que quando eu cheguei no conhecimento, elas tinham saído daqueles 14 anos de tapácia. everything. So one time Didi Manmohini Então, em um momento, Didi Manmohini, in Bombay estávamos em Bombaim. bridge the difference because they felt that when they came to centers, sometimes we were comfortable, sometimes Às vezes sentimos you don't que count. So quando when they iam come for inspection, ao they usually centro, inspire. So they liked it very much. eles diziam que os seniors não iam para fazer inspeção, eles iam para Clean this, make this story. inspirar, Sometimes only that, but what porque as about pessoas ficavam muito preocupadas em like to live with limpar e tal. Então, as I ADs, can não, a tell gente that não vai para we isso, need é para sentar, conversar. there was a big Então, shift eles that came ficaram and Dari Janki is one of them also. surpresas, Big porque houve change because whenever senior has uma something, grande mudança. we don't take benefit. E alguém comentou que ela estava certa, porque sempre que elas vêm, a gente está ocupado, a gente And I think we não can desfruta da presença. so from time to time Então, se estivermos tranquilos, will sit with us after that. então, de tempos em After 2 years tempos, depois disso, as DADs changes we think sentariam in our com a relationship. gente And in time e para saber quais eram as mudanças. came out in public, they didn't know Hindi. Like E places mesmo quando elas vinham em público, elas não sabiam tell them how to address, introduce them properly. So before lecture, anywhere, they will come to me and some others might be. And Mohini tell us these are the points we're going to say in public. Are they okay? You know, so we became alguma coisa sobre a tradução, de compartilhar, our knowledge should compartilhar o que ia ser falado em público. Todas as DADs, elas começaram a compartilhar conosco. one time Então era muita humildade, né? Elas chegavam e compartilhavam. so anyway, I was given duty to take him around. Então, em algum momento me foi dada His room, essa tarefa, that tablecloth is okay, sink has soap and little towel. And I know when I think of e aí Tajiguzá with governor, I tinha know we are maintaining room. quarto They said, okay, we will do very good. So of e course, ela they estava have this feliz whole com phase of, o quarto. you know, that Havia to esse go out and so they sentimento de que elas tinham que but there was a lot sair, of support.
elas enxergavam o nosso papel diferente como o papel delas, mas havia muito apoio, muito suporte. Uma das lições que eu fui ensinada por Mohini, de ir a cada quarto de cada idade, conversar com elas. And for us, it was going room to room and explain to Daddy, this Então a Gavita gente is tinha done, we will do this. So there was such a way to passar work together. de quarto em quarto das idades, contando quem estava vindo, o que íamos fazer. Então havia muita harmonia. Então ela acha que isso foi para elas, uma grande mudança para todos e também muita ajuda recebida dos sêniors. Então era assim que Brahma era. Então o que você viu de diferente em idade no final? I think that they were, to me, they were, whatever they were very normal. Eu acho que para mim o que quer que eles eram muito normais, muito equilibrados, muito naturais. Eu sempre senti na espiritualidade uma vida natural, não essa coisa do papel e yogi. E o que eu reparei em Dadi que ela era muito bem-humorada, de trazer essa energia do riso, da dança, que nós não fazemos. But I think what I observe now with the double foreigners, they did it with you, they did it with Gentiban. Mas eu observo agora com os duplos estrangeiros que eles sempre fazem essa dança, né, no início e no final. Então, uma outra pergunta, talvez para aqueles que são novos, como que eles podem aprender agora, tomar a inspiração de Baba, estarem próximos de Baba? Então, de Brahma, Baba, sabemos que ele está na região sutil, mas as dades, alguém pode dizer, mas agora elas estão num outro papel. Então, como para os novos? Então, de uma forma surpresa, ontem, eu estava sentindo muito a presença dela e pensando sobre o que ela nos ensinou, como que ela uma vez ela estava falando que o que eu fiz de você, o que você fez de mim, o que quer que nós estamos tomando dos seniors e eles de nós, eu sugeriria que eu conheço Dante, as pessoas ainda têm muito amor, gostam do Drishti. Eu diria que ouçam a sua história, sua especialidade e tentem experimentar aquelas qualidades e os drishtis das dades. Se nós olharmos para eles, eles estão nos vendo. Acho que é o que você disse, que Dadi Junk, ela sabia da sua especialidade. O sentimento era aquele como se eu tivesse me tornado o mundo dela naquele momento. Então, isso é muito poderoso,
saber que você faz parte do mundo dela naquele momento. E agora, para os mais velhos, para nós, então agora estou pensando sobre mim mesma. Será que haveria alguma coisa para reconciliar no meu relacionamento com ela? Quando eu me lembro dos meus momentos emotivos com ela, eu posso sentir a presença dela, mas a minha sensação também é de que eu não fiz todas as coisas que ela falou para eu fazer, a visão que ela teve de mim ao longo dos anos. Há alguma coisa que eu preciso fazer, pensar ou sentir para trazer isso mais próximo? Uma vez em Peace Village, alguém chegou para mim e disse: toda vez que Dade aponta o dedo para mim, ela não gosta de mim. Eu disse: ela está vendo a visão do estágio final e ela sempre vai apontar. E então eu acho que é isso que deve estar acontecendo para muitos de vocês, porque eu acho que o fato dela levantar o dedo era o que ela estava vendo. Então, cada idade. Quando eu estava sentado lá e os olhos dela estavam sobre mim, elas sabiam do papel. Então, aceitar que quando chegar a nossa vez de fazer o papel, pelo menos a gente foi preparado. Não é terminar, mas tornar-se. Não é finalizar, mas é tornar-se. Todos em Londres tiveram tanto de idade. Em Londres, principalmente Londres como sendo aquele lugar internacional, todos iam lá por causa de idade. Não apenas o ensinamento, mas o estilo de vida, a inspiração, na prática, todos os visitantes, todos. Então, eu acho que pode chegar mais próximo daquele relacionamento. Eu devo dizer que ela sempre ela era tão absoluta que algumas pessoas às vezes se chateavam com ela. Ela era muito forte, não era o meu caso. Quem era muito próximo dela não se importava com isso, mas quem não era muito próximo achava que ela era muito forte. Então, como é que isso dá para reconciliar isso com aquela personalidade magnânime? Então, eu acho que o dedo de idade sobre você significa que você é único e você tem um papel maior para desempenhar. Às vezes a gente não consegue ver esse papel, mas ela consegue ver. Então, com Brahma Baba, toda a idade sabia qual era o seu
papel. Only seniors can tell us. Às vezes a gente não sabe, só um sênior que sabe dizer, a gente tem que See that face, aceitar isso. don't get upset about No, no, I Veja os dedos e não it. fiquem She chateados. felt that she had the right to Eu play ears, and she told me she fico secret. feliz She told many people. que ela me disse alguns segredos incríveis que eu acho que ela não disse a muitas pessoas. Eu tomei muito benefício. Os olhos dela caíram em mim. E quando eu a vi a primeira vez em Madhuban, eu tive a experiência de que eu me conheceria através dela. Então, obrigada por compartilhar e trazer idade viva para todos nós. Eu fiquei impressionada como você observou tudo, e eu concordo com tudo que você observou. Então, tem muitos ouvindo agora e no YouTube. Então, acho que todos tomarão benefício em ouvir. Hoje é o memorial de Tati Chunk. Om Shanti. Thank you. Thank you very much, Didi, and thank you, Mandavan. Obrigada, Didi. Obrigada, Mandaben. Muitos vocês conhecem Mandaben, outros que são jovens. Ela está em Oxford e desde o começo e ela vamos comemorar os 4 anos. Amanhã nós mostraremos para vocês na sessão do Avyakti Parivar. As we all know that it's not only Dadi's becoming Avyakt 4 years, but our Avyakti Parivar has completed 4 years too. Então, como todos vocês sabem, não é apenas Doing whole day bhakti for this special day. Tati Chunk, que comemorou 4 anos, mas todo Avyakti Parivar comemora 4 anos. Então, amanhã teremos esse dia inteiro de bhakti, um dia de poder. Então, qualquer um que queira se unir, também haverá oferecimento de book e também aqueles que se sentirem inspirados a compartilhar suas experiências no site, pode inspirar outras pessoas. Special book offering, which I just mentioned. So we'll also show it to Avyakti Parivar. And then we will continue with Então, our tudo será mostrado amanhã, quarta-feira, no Avyakti Parivar, e uma pequena celebração juntos amanhã pelos 4 anos do Avyakti Parivar. E agora vamos novamente para Murli, a partir de 1969. Avyakt Murli, 12th of November 1972. Art to perform Murli Avyakt, dia 12 de novembro de 1972, a arte de executar ações alóquique
A segunda etapa é que eles se tornem unidos, yogis após estarem separados. A terceira etapa é que eles se tornem cooperativos, Sahayogi, após serem yogis. E depois de serem cooperativos, a última etapa é a de ser alguém que renunciou a tudo. Mantendo todos esses 4 assuntos diante de você, verifique quantos passos você deu, até que ponto você subiu. Então, mesmo agora, você não se separa repetidamente, não é? Você avança enquanto está constantemente unido e cooperativo. Se você tiver algum obstáculo, então ser influenciado pelos obstáculos significa estar separado. Então, você não se separa, não é? Os obstáculos podem terminar a fase de união precisa. Isso faria você esquecer a consciência do Pai. Esquecer significa se separar. Então, seu estágio de união, yogi, deve se tornar constante. In the same way, remembrance of the Father should not be separated from the intellect. Assim como a alma e o corpo têm uma parte juntos, para que não possam ser separados, da mesma forma, a lembrança do Pai não deve ser separada do intelecto. Ter companhia constante no intelecto, ou seja, lembrar do Pai, tal alma é chamada de alma yogi. Tais almas não são atraídas por nenhuma outra consciência. Assim como aqueles que têm menos poder não conseguem fazer nada diante de um poder elevado, da mesma forma, se você tem lembrança da autoridade suprema, então não pode haver lembrança de mais ninguém no intelecto. Tais pessoas são chamadas de yogis fáceis e naturais. Essas pessoas apenas dizem isso, mas aqui vocês são yogis naturais de uma maneira prática. Então, vocês se tornaram tais yogis. Tais yogis são definitivamente cooperativos em cada pensamento, cada palavra e cada ação a cada segundo. Se forem cooperativos em seus pensamentos, mas não em suas ações, ou se forem cooperativos em suas ações, mas não em alguma situação, então tais almas não serão chamadas de almas que alcançaram o estágio de serem cooperativas. Se mesmo um pensamento passar sem cooperação, isso é considerado um pensamento desperdiçado. Aqueles que desperdiçam algo desnecessariamente nunca podem ser cooperativos com ninguém, nem ser poderosos dentro de si, mas almas que são cooperativas e renunciantes totais, e facilmente renunciam a tudo e a todos, são facilmente amadas por todos. Desde mesmo no caminho da devoção, quando as pessoas doam em nome de Deus, alcançam um status real perecível. Então, pense quão elevada será a conquista daqueles que usam cada pensamento e cada segundo de forma cooperativa para o serviço divino. Tais almas facilmente se tornam grandes doadoras que renunciaram a tudo. Tais almas que renunciaram a tudo facilmente tornam-se as almas mais afortunadas no presente e no futuro, não apenas no futuro, mas quando muitas almas veem a fortuna elevada de tais almas no momento presente, eles cantam o louvor de sua fortuna por experienciá-la. Com base em sua própria fortuna elevada, eles se tornam instrumentos para capacitar outros a se tornarem afortunados. Então, veja em qual estágio você alcançou desses 4 assuntos, ou seja, o quão perto você chegou do seu destino. Acha.
Torne-se um imperador despreocupado da terra, sem tristeza, estando repletos de todas as aquisições. A mãe da paz e felicidade é a pureza. Assim como os filhos correm automaticamente para a mãe, não importa o quanto vocês tentem separá-los, eles definitivamente correrão para a mãe. Da mesma forma, a mãe da paz e da felicidade é a pureza. Onde houver pureza, alegria, felicidade e paz serão automaticamente ali. Esta família Brahmin é sem tristeza, ou seja, é um mundo de felicidade. Então, vocês se tornaram imperadores do mundo, da felicidade, da terra sem tristeza. Vocês também são sua santidade. A coroa de luz é um símbolo de pureza e vocês estão sentados no trono do coração de Bap-Dada. Portanto, sempre usem sua coroa, estejam sentados no trono e usem seu tilak. सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। सुख शांति की माता है पवित्रता। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। His Holiness भी हो, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो, तो सदा ताज तख्त और तिलक धारी बनकर रहना। ओम शांति।